se levantará, ele se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, querendo se parecer a Deus. Quando ele faz sentar no templo de Deus, né? O templo de Deus é nosso corpo. Nosso corpo é o tabernáculo e o templo de Deus. Então, se ele vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, é porque ele vai tomar o domínio das pessoas, controle das pessoas. Disse, é muito claro isso, que quando um presidente ele vai tomar posse, é comum dizer a cadeira presidencial. A cadeira presidencial, pessoal, não significa que lá no Congresso tem a cadeira. Claro, o presidente ele tem um gabinete dele, lógico, né? Mas quando diz a cadeira presidencial, não está querendo falar especificamente daquele objeto lá, que é um assento. Não, está falando do poder que ele vai assumir. Entende? Então, é importante as pessoas terem em mente isso. Vamos continuar aqui no capítulo 3 para você entender claramente. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É importante a pessoa prestar atenção nesse detalhe aqui, ó, e vencer. Olha só que interessante, pessoal. Muita gente está pregando por aí que dando a entender para as pessoas que o Senhor Jesus vai nos livrar dessa besta, dessa tribulação. Não, não. Aqui, ó, deixa bem claro. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Está bem claro aqui, ó. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, quando diz que deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, quer dizer, ele teve autoridade, ele teve controle sobre toda língua, tribo e nação. Agora a pergunta é, se você observar o mundo hoje, você fica assim pensando, como é que pode uma pessoa, né, ele conseguir controlar o mundo todo? É uma questão de raciocínio, pessoal. Se você observar, as pessoas hoje, cada um tem cada nação, cada cultura, eles têm as suas culturas, têm seus credos. Hoje em dia existem várias e várias religiões. Eu não estou falando de denominação, estou falando de religião. Tem muita gente que confunde religião com denominação. Denominação é Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Caminho Santo, Congregação Cristã no Brasil e por aí vai. Isso aí não é religião, isso é denominação. Religião é islamismo, budismo, cristianismo, taoísmo, confucismo e por aí vai. Isso é religião. Então existe muitas religiões hoje em dia. Cada religião tem as suas denominações. Umas religiões têm mais denominação do que outras, mas enfim, até mesmo o Islã, né? O islamismo tem os xiitas e os sunitas. Então você vê que sempre tem as dissidências, né? Uma das religiões que tem mais denominação é justamente o cristianismo. E por que surgiu tantas denominações? Justamente porque hoje em dia tudo é dinheiro. Ninguém quer saber mais de pregar a palavra do Senhor Jesus por amor, mas sim pagar dinheiro. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A palavra de Deus, devemos guardar os mandamentos do Senhor Jesus por amor. E se nós guardar os mandamentos de Jesus Cristo por amor, ora, quem ama a Jesus Cristo, guarda os mandamentos dele. Foi isso que ele falou. Então, adorar, a gente sabe, se for no dicionário, é gostar excessivamente, certo? Então, se você gosta demais de alguém, que nesse contexto seria Jesus Cristo, você vai guardar os mandamentos dele. Por quê? Porque você gosta. Porque você gosta de uma forma absurda. Você é capaz de morrer por ele. Então, você precisa entender claramente e conscientizar o que é adorar, pessoal. Se você não entender claramente o que é adorar, você vai ser enganado pelo sistema da besta. Porque adorar é fazer a vontade. Se você observar, a tecnologia vem cada vez se sofisticando. Cada
cada modalidade que aparece, as pessoas só dizem o seguinte: não, é mais uma tecnologia. É mais uma tecnologia, isso é pro bem da humanidade, né? Nem surgiu o Pix. Oh, que coisa boa. Nossa, o pessoal caiu matando no Pix. Hoje em dia, todo mundo usa Pix. A grande maioria. Que coisa maravilhosa, né? Para carne é uma beleza. Então, como diz, pessoal, a carne busca as coisas para alegrar a carne. Busca as facilidades para alegrar a carne. Agora, se você é esse tipo de crente que busca, vai na igreja buscar uma confirmação do qualquer tipo de negócio que você está fazendo. Ah, eu estou fazendo um negócio, eu vou ver se eu consigo comprar um carro, vou ver se a palavra confirma. Estou namorando uma moça, vou ver se a palavra confirma, se eu devo ou não casar com ela. São coisas desta vida. Entende? Então você não pode ser um servo de Deus desse jeito. Se você continuar assim, você está servindo a Deus na mentira. Você é um servo de Deus falso. Na carne e na mentira. Você precisa de adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, no espírito e na verdade. Porque o próprio Jesus explica, porque meu Pai é espírito. Então, pessoal, é o seguinte. Se você entender exatamente o que é adorar, aí você vai conseguir entender o que é a marca da besta. Como que o sistema da besta, como que o anticristo vai conseguir controlar toda a humanidade? A própria palavra de Deus explica. Através do quê? Né? Tem gente que fala assim, ah não, porque a marca da besta é para identificar as pessoas. Isso a Bíblia não diz. Não, porque a marca da besta vai ser uma marca colocada na mão ou na testa. Aí o que acontece? As pessoas criam mil e uma forma de explicar a marca da besta e sair engolindo os detalhes da escritura. Por exemplo, uma parte mesmo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que a marca da besta será colocada na mão direita. Né? As pessoas engolem o fator direito. Né? Aí diz assim, na mão direita ou na testa. Aí as pessoas dizem ou, eles também engolem. O que eles fazem? Eles vão lá em Deuteronômio, né? E diz que lá em Deuteronômio explica que a marca da besta é semelhante àquilo lá. Só que eles não reparam no detalhe. Quando lá na palavra de Deus, lá em Deuteronômio fala que as leis deveriam estar atadas na mão, no seu punho, e entre os seus olhos, lá a junção é e. Precisa estar no punho e entre os olhos. Só que a marca da besta não é e, é ou. Então vocês têm que entender isso. Observe essas diferenças, pessoal. Esses detalhezinhos é que faz toda a diferença. E por falar em diferença, vamos dar sequência aqui na leitura para vocês entenderem. Olha só. Aqui está dizendo o quê? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, pessoal, essa questão aqui do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, isso aqui eu vou gravar um vídeo para explicar isso aqui de uma forma mais ampla. Porque se eu for explicar isso aqui, a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Mas repara o que diz o versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Isso aqui é uma chamada de atenção. Aqui é como a palavra de Deus estivesse falando, ó, agora presta atenção num detalhe. Então a palavra de Deus está dizendo, se alguém tem ouvido, ouça. Então está chamando a atenção. Aí diz o que aqui? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que esse versículo 10 está dizendo, pessoal? Repara que no versículo 9 está chamando a atenção. Se alguém tem ouvido, ouça. Aqui no versículo 10 está dizendo o quê? Ó?
se alguém tiver que ser preso, você vai ser preso. O que Jesus está dizendo aqui é isso. Ó. Se você tiver que ser preso, você vai ser preso. Eu não vou te livrar da prisão. Se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Não vou te livrar da morte. Por isso que na sequência diz o quê? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vocês entenderam? Então essa história de dizer que não, porque Jesus vai nos livrar dessa perseguição, Deus vai nos dar força para nós não negar o teu santo nome diante da face da morte. Por esse motivo que na palavra de Deus diz assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e não negaram suas vidas diante da face da morte. Então observe que a maneira de você vencer a besta, tem gente por aí, tem uns bonitões aí na internet, que estão dizendo que a gente dando dicas de como vencer o anticristo, ou coisa do tipo. Não, esquece isso. Você vai vencer? Você consegue vencer? Ele consegue, sim. Só de que maneira? Morrendo. É bem confuso, né? Como é que eu vou vencer o sistema da besta? Morrendo. A pessoa pode pensar assim, ué, mas grandes vencimentos, né? Puxa, como é que foi maravilhoso esse vencimento. Se você é aquela pessoa que você pensa que você é esse corpo, você vai pensar assim. Né? Você vai pensar, puxa, qual é a graça disso? Como é que eu vou vencer desse jeito? Se para mim vencer eu tenho que morrer? Pois é. Mas a Bíblia diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e não negaram suas vidas diante da face da morte. De que vida é essa que Jesus está falando? A vida carnal. Né? Então, quando você entende que você não é esse corpo, quando você entende que você é o que está dentro do corpo, aí você, quando chegar o momento, se tiver de você glorificar a Deus com a sua vida carnal, você vai ter esse pensamento, não. Eu não vou estar morrendo, quem vai estar morrendo é meu corpo. Mas o meu Senhor é poderoso o suficiente para me dar um corpo incorruptível. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui na leitura, senão o vídeo vai ficar muito longo. Observa. Então, aqui está dizendo o quê? Aqui está a fé e a paciência dos santos. Observe que aqui foi um resumo, né? Um resumo do próprio sistema da besta com o seu representante. Agora, no versículo 11, a palavra de Deus vai explicar a respeito daquela boca. O que seria aquela boca? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, essa é a questão de falar como um dragão, pessoal, é uma questão seguinte. O que o Satanás é? A gente sabe que esse dragão é o Satanás, certo? O que o Satanás é? O Satanás é um expert em persuasão, né? Ele é artiloso em persuadir as pessoas. Ele fica observando o ser humano, observando a fraqueza do ser humano, né? Então, pessoal, esse falava como dragão, refere-se que está dizendo que esse representante ele vai ter um poder de persuasão muito grande. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Esse na sua presença, tudo indica que refere-se enquanto à existência. Porque, veja bem, essa boca que lhe foi dado, como diz aqui, como já foi lido, e foi-lhe dado uma boca, né, para agir por 42 meses. Em algumas versões diz para continuar por mais 42 meses. Então, isso na presença, tudo indica que quer dizer, quando essa besta da terra surgir, né, ou seja, quando esse representante surgir, ele vai estar justamente no auge do poder dessa primeira besta. Né? Isso, ao meu ver, é o que significa esse na presença da besta. Agora aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês daqui para baixo, porque precisa ter muita atenção para vocês entenderem uma coisa. Olha só,
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, se vocês observar, está dizendo o que aqui? Ó? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, no auge do seu poder, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta. Olha só, pessoal, assim, tem muitos pontos aqui que eu gostaria de fazer, só que esse vídeo aí ficaria muito grande. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão, eu quero quebrar esse mito de que a marca da besta não vai vir de forma explícita, vai ser de uma forma muitíssimo disfarçada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Essa é uma coisa assim, muito admirável, né? E o que ele faz? E engana. Olha só, pessoal. A palavrinha aparecendo aqui. E engana os que habitam na terra com sinais. Ele engana com o quê? Com os sinais que ele faz, né? A gente vê essa leitura com sinais, pensa o seguinte, deve ser alguma coisa tipo sobrenatural. O Satanás, pessoal, ele é camuflado. Hoje em dia, as pessoas veem a tecnologia se sofisticando e como isso vem aumentando gradativamente, as pessoas vão acostumando com as coisas modernas. Eu costumo dizer que se pegasse um celular desse moderno hoje e levasse para 2000 anos atrás, é bem provável que as pessoas iam adorar achando que é um Deus. Porque o contraste de tecnologia ia ser muito grande. Mas para nós que vamos acompanhando a evolução da tecnologia, acha que não, acha bonito, admira, passa a usar aquilo e nem percebe que isso de fato são sinais. É a mesma coisa de Noé fazendo aquele imenso barco, né? Então, tipo assim, o que eu percebo é que se Noé conseguisse arranjar gente, ou fizesse aquele barco de forma oculta, e de repente mostrasse aquele imenso barco para o povo, será que eles iam se espantar? Provavelmente, né? Eles iam falar, puxa, um barco aqui, né? Um barco, mas nem mar tem, como é que vai ser? Ou seja, nós não estamos no litoral, e uma arca, como se fosse ter um dilúvio. Imagina se Noé trouxesse de uma vez, mostrasse para o povo de uma vez aquele imenso barco. Então o povo ia ter aquele impacto, né? Aquela visão daquele imenso barco. Então provavelmente eles poderiam até crer em Noé. Mas não. Como Noé foi fazendo aos pouquinhos, afinal de contas foi 100 anos construindo, 100 ou 120, se não me falha a memória. Então o povo foi acostumando com aquela ideia, né? Noé começou a falar que ia ter um dilúvio, e ele foi construindo. Então o povo foi, vamos dizer assim, o povo não tem aquele impacto, né? Foi acostumando com a ideia, nem levou em consideração. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, pessoal. Hoje a tecnologia vai se evoluindo, as pessoas não percebem que isso são sinais, né? Então, por que eu digo isso? Porque se você observar esse funil aqui, ó, ele vai se funilar numa coisa que todo ser humano faz, que é o comprar e vender. Você vê que hoje tudo caminha para uma tecnologia que se você não tiver ela, você não pode comprar e nem vender. Entende? Então a marca da besta, de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, está dizendo o quê? Nada mais é do que forma de pagamento. Pode ser um documento único? Pode, né? Pode ser um documento que para você ir no comércio, você tem que cadastrar esse documento lá, por exemplo, em algumas farmácias, alguns estabelecimentos, para você comprar alguma coisa, você tem que dizer o seu CPF, né? Poderia ser, por exemplo, o documento único, que aqui no Brasil mesmo, muito em breve vai começar a entrar em vigor, né? Aí a pessoa
pode pensar, não, esse documento único, quando a pessoa tiver esse documento, ele vai no mercado e ele vai ter que cadastrar aquele documento dele para poder comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, enfim, fazer qualquer compra, ele vai ter que cadastrar aquele número do documento único dele. Parece bastante plausível, né? Essa ideia. Mas quando você começa a lembrar das outras formas de negociar, por exemplo, imagina duas pessoas que moram lá no fim da linha e são pessoas que, só que são pessoas também que compram e vendem. Eu vou no meu amigo comprar um porco dele porque eu estou a fim de comprar um porco para fazer um churrasco, enfim. Vou comprar uma vaca, vou comprar isso, comprar aquilo lá, fazendeiro com fazendeiro, tá entendendo? E lá não é um mercado. Lá é um fazendeiro vai vender um animal para o outro. Portanto, não vai ter esse negócio de a informática lá, não. Ou seja, ele não vai precisar de estar cadastrando para poder comprar isso. Então, eu não acredito que será um documento único. Mas quando você começa a prestar atenção no capítulo 13, você observa que é algum tipo de forma de pagamento. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala que é só a marca da besta, né? A palavra de Deus fala que é 3 coisas. Não é verdade? Mas vamos continuar aqui, ó. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Eu, pessoal, enxergo esse versículo 14 dessa forma. E convence os que habitam na terra com tecnologias que lhe foi permitido que fizesse durante o auge da besta, durante o auge do seu poder, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, né? Então, olha só, de que maneira que ele vai enganar? Ele vai enganar dizendo aos que habitam na terra para que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Aí chega numa coisa também curiosa. O que seria essa imagem da besta, né? Se você assistiu os meus vídeos anteriores, você já vai ter uma noção do que eu já expliquei. A imagem da besta, pessoal, nada mais é do que uma publicidade. Então, partindo desse princípio, é o mesmo que dissesse: e convence, né? E ilude os que habitam da terra, e ilude, enganar o mesmo que iludir, né? Persuadis, né? Ele convence, né? E convence os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Só que o sistema vai convencer o povo que tal tecnologia é importante para o seu uso. Entende? Não é isso que faz? Sempre quando chega uma tecnologia, não tem aquela publicidade pesada. Eu lembro quando começou o anúncio do Pix. Nossa, todos os bancos faziam suas publicidades. Tudo quanto é vídeo que você assistir, estava lá as publicidades sobre essa tecnologia. Então, sobre os mecanismos de compras e vendas. Então, o que acontece? Fica assim. E convence através do quê? Através da imagem, né? E convence os que habitam na terra com recurso que lhe foi permitido fazer durante o auge do poder da besta. Se você buscar, pessoal, na história, a gente sabe, de acordo com a palavra de Deus, a gente sabe que a besta que subiu do mar nada mais é do que impérios que vem se levantando ao longo dos milênios. Isso a própria palavra de Deus deixa claro isso. Só que se você observar, nos tempos anteriores, a besta não tinha
esse poder todo como tem hoje. Hoje, por causa da tecnologia, o sistema da besta, que é o sistema governamental monetário do mundo, entende? Por que eu digo que o sistema da besta é o sistema governamental monetário do mundo? Porque a marca da besta está ligado diretamente na questão financeira. Ou seja, diretamente ligado no dinheiro. Por isso diz, quem não tem, não pode comprar e nem vender nada. Entendeu? Presta atenção nisso. Então, se você olhar nos tempos antigos, quando não existia a internet, pessoal, comparando com os 2000 anos que já é passado, a internet é um recém-nascido. Então, a pessoa fala, não, mas nós estamos já há muito tempo com a internet, né? Nós não estamos, falta muita coisa para acontecer. Só que se você observar, a internet é recém, né? Eu lembro que nos começos dos anos 90 começou a divulgar a internet. E se você observar, a tecnologia se evoluiu justamente dos começos dos anos 80 para cá. Evoluiu de uma forma exponencial. E curioso que justamente em 1981 foi quando completou 1290 anos da inauguração do Domo da Rocha. Você pode estar perguntando, se você não assistiu meus vídeos anteriores, você deve estar se perguntando o que tem a ver esse Domo da Rocha com essa nossa conversa aqui. Tem muito a ver, mas para você entender melhor a questão do Domo da Rocha, é bom você assistir os vídeos anteriores. Esse Domo da Rocha, pessoal, a meu ver, é o ponto de referência que aponta para quando é que vai começar as terríveis enganações. E nós estamos vivendo essa época das enganações. Mas enfim, assista lá o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que vocês vai ver que esse Domo da Rocha tem tudo a ver com a proximidade da volta do Senhor Jesus. Então, pessoal, veja bem. Vocês têm que entender isso. Que observa que a besta, ela enganava as pessoas, ela convencia as pessoas com um certo tipo de sinal. Então, lendo aqui o versículo 14, de uma forma transliterada, para você entender. E convence os que habitam sobre a terra com a tecnologia que lhe foi permitido que fizesse, no auge do poder dessa besta que saiu da água, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma mega publicidade, imagem, enaltecendo a besta, enaltecendo o poder governamental monetário. Por isso que diz aqui, a besta que recebera a ferida da espada vivia, certo? Então você vê, a publicidade é mostrando as vantagens mirabolosas do sistema de pagamento, né? Quando surgiu o Pix, nossa Deus do céu, e a gente dizia o seguinte, que não via a hora que esse negócio chegava. E de fato, o Pix chegou, todo mundo aderiu assim, sem se preocupar. É desse jeito que vai ser com a marca da besta, pessoal. Muita gente já me perguntou nos comentários, o Pix é a marca da besta? Eu penso o seguinte, cada país vai ter a sua tecnologia, que vai ser a marca da besta. No meu ponto de vista, eu não vou dizer para você que o Pix é a marca da besta, mas o Pix vai ser a marca da besta, ou seja, ele vai se tornar a marca da besta. Em que momento? No momento que o dinheiro se tornar virtual e que a única forma de você efetuar um pagamento é somente e tão somente se você tiver um cadastro no Pix. É a única maneira de você efetuar qualquer tipo de transação se você tiver o Pix. Por isso que eu digo, o Pix, eu não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O Pix ele vai se tornar a marca da besta.
De novo, se você quiser saber melhor sobre essa questão do Pix, assista os meus vídeos. Melhor dizendo, assista esse vídeo que eu estou apontando aqui. Então, pessoal, veja bem, preste atenção. De novo, lendo aqui da forma para você entender, eu quero que fique bem claro. Você que tem sede de salvação, você que tem pavor de pensar em aceitar a marca da besta, você deve estar me assistindo até agora, mas não tem problema. Se você já cansou, não tem problema. Meus vídeos são longos mesmo. Quando eu vou falar das coisas de Deus, eu gosto de falar bem detalhado, para que você entenda claramente. Veja bem, Jesus deixou bem claro: vigiar e orar. Quando, Senhor? Quando vires a abominação da desolação no lugar santo que falou o profeta Daniel. Domo da rocha. Abominação da desolação. É o que Jesus falou. Abominação desoladora é o domo da rocha. Quando vocês verem a abominação da desolação é uma coisa. E a abominação desoladora é outra coisa. As pessoas fazem uma maracutaia com a fala de Jesus e o que Daniel falou. Daniel falou da abominação desoladora. Jesus não falou abominação desoladora. Jesus falou abominação da desolação. Existe uma diferença. Pesquise. Significa abominação da desolação e abominação desoladora. Enfim. Eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo um documento que eu fiz, um estudo bíblico sobre uma explicação detalhada sobre essa questão do domo da rocha, né? E do capítulo 24 de Mateus, para você, se você tiver realmente sede de salvação, você vai baixar esse PDF e vai estudar. É bastante grandinho, mas não é coisa também que tão grande assim não. Mas enfim, pessoal, continuando aqui, para deixar bem claro. Vou ler do jeito que está escrito aqui na escritura. Ele diz o quê? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo os que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Agora eu vou ler na nossa atualidade, na nossa realidade. E convence os que habitam na terra com tecnologia que lhe foi permitido que fizesse durante a presença, durante o auge do poder do sistema governamental, olha só, permitido que fizesse em presença da besta, com tecnologia que fizesse no auge do poder desse sistema econômico mundial. Ou seja, de novo, repara que hoje, se você pesquisar, você vai perceber que muitos países estão trabalhando a todo vapor para emitir suas CBDCs. CBDCs são moedas digitais, né? Então, se você observar, de que época? Qual é a época que o sistema governamental monetário está mais controlado? Justamente agora. Qual é a época que os senhores do mundo têm mais poder, mais influência sobre a humanidade? Nessa época, né? Ou seja, por isso que quando surgiu o representante, ele vai surgir na presença da besta. A besta não é o poder governamental? Pois bem, então, se ele vai surgir na presença da besta, se ele vai fazer essas coisas na presença da besta, é o mesmo que dizer, ele vai fazer no auge do poder dessa besta. Ou seja, quando essa besta tiver a maior potência de governamentar, ou seja, de governar o mundo, né? É justamente nessa época que vai surgir o representante desse poder que está prontinho para governar o mundo. Para poder